Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil. Aqui é mais um vídeo do Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral e esse é o Papo de Terça. Vídeo que você já está acostumadíssimo aí a ver. Já vamos para a 11ª edição. Terça-feira respondendo alguma pergunta aí que o Fluminense precisa ser respondida ou simplesmente que eu não tenho resposta e eu só quero perguntar e instigar vocês. A pergunta de hoje, como você já viu no título que está aqui embaixo, sempre aqui embaixo, ou o título que está aí na thumb, é essa aí mesmo, falando do Engenhão. Por que a gente nunca consegue empolgar muito no Engenhão, nunca consegue lotar o Engenhão, e por que ele não tem essa explosão de público que às vezes o Fluminense tem em outros estádios, né? Não que a média no Maracanã seja gigante e etc, mas talvez não, ela é bem mais baixa no Engenhão e, dado que são dois estádios grandes, poderiam ter a mesma quantidade de público. E eu vou tentar responder aqui, né, essa pergunta, ou simplesmente trazer mais dúvidas para vocês e quero contar com a sua participação aqui embaixo, beleza? Não se esquece de assistir o vídeo de ontem, do Giro de Notícias que tá aqui, e durante o vídeo vão aparecer outros vídeos aqui também que são importantes para você assistir, beleza? Agora vamos embora pro vídeo aí. Bem, o primeiro ponto que a gente precisa colocar aqui é eu falar o porquê que eu acho que o público é baixo, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui os últimos jogos que o Fluminense jogou no Engenhão, excluindo clássicos. Porque clássico sempre tem aquele fator. Primeiro, a torcida dividida, o Botafogo joga muitos clássicos Fluminense, que é o mandante no estádio, e aí acaba tendo torcida de dois times. O Flamengo também, clássico contra o Vasco também. Então acaba tendo torcida de dois times, distorce um pouco a questão ali do público. Então eu tô pegando só jogos que o Fluminense jogou como mandante, e jogou como mandante contra um time que não era um time grande do Rio de Janeiro, ou um dos três maiores ali ao lado do Fluminense. Então, beleza, só esses públicos. Aí eu vou para esse ano, vamos para esse ano, 2018. O primeiro jogo que o Fluminense jogou esse ano foi contra o Salgueiro, Copa do Brasil de 2018. Lá no iniciozinho da Copa do Brasil, o Fluminense ganhou por 5-0 do Salgueiro e o público foi de apenas 3 mil pessoas. Eu tô arredondando os públicos pra gente ter a noção. 3 mil pessoas. Um público muito baixo mesmo, mas um jogo meio de semana, se eu não me engano, era uma quinta-feira de noite, complicado. Aí a gente vai pro jogo seguinte, também Copa do Brasil, contra o Avaí, a derrota por 1-2, né, derrota por 2-1. Esse jogo teve um público de 8.200 pessoas. Já era para ter um público maior mesmo, mas 8 mil pessoas para um jogo de Copa do Brasil eliminatório, a gente até então não sabia que seria eliminado, bem baixo também. Outro jogo é Fluminense 0, Grêmio 1, jogo que foi disputado aí nos últimos finais de semana aí, né? O Fluminense enfrentando o Grêmio no Engenhão porque o Maracanã estava fechado para reformas do gramado, perdeu por 1-0 e teve um público de 8.700 pessoas, mais ou menos. Isso eu tô falando de público presente, beleza? Sempre público presente. Um público baixíssimo considerando que era um campeonato brasileiro, mas esse jogo contra o Grêmio sofreu do mesmo fator que vai sofrer agora também o próximo jogo que eu vou falar aqui, que é Fluminense 1, Atlético Mineiro 0, que teve aproximadamente 4.700 pessoas do Fluminense no Engenhão. Esses dois jogos antecederam jogos do Fluminense também aqui no Rio de Janeiro, pela Copa Sul-Americana, e jogos que tinham um apelo de público muito maior, e a galera, querendo ou não, escolher entre Fluminense Nacional ou Fluminense e Cuenca, e Fluminense Atlético Mineiro ou Fluminense Grêmio, sempre escolhiam da competição internacional. O primeiro motivo que talvez você possa estar falando, é porque a gente não joga muito no Engenhão, não tem o hábito de ir pra lá. Eu acho que esse não encaixa tanto. Por quê? O Fluminense jogou no Engenhão durante muito tempo, naquela pré-Copa do Mundo ali que o Maracanã ficou fechado, né? 2010, uma parte de 2010, 2011 inteiro, 2012, uma pequenininha na parte de 2013. O Fluminense jogou no Engenhão e mesmo assim os públicos não eram públicos altos. Na verdade, a média era até abaixo do que é a do Maracanã, bem abaixo. A gente teve jogos como, por exemplo, em 2013, tanto Libertadores, teve 2 jogos da Libertadores no Engenhão, Fluminense 0, Grêmio 3, que foi o maior público até do Fluminense lá no Engenhão naquele ano, foi de 22 mil pessoas mais ou menos, mas você vê, Libertadores, jogo contra o Grêmio, ou seja, tinha uma torcida boa aqui de visitantes, e só 22 mil pessoas, quanto o Huachipato foi de 13 mil pessoas o público. E aí no Campeonato Carioca chegamos a ter público contra o Friburguense de 2.900, público contra o Olaria de 4.000, então você vê que não é o hábito que faz, né? Ali naquela época a gente estava totalmente habituado a ir no Engenhão, porque a gente vinha indo no Engenhão, e eu não me incluo nessa, mas a torcida do Fluminense ia no Engenhão várias vezes desde 2010. Então o hábito eu acho que não é hábito não.
Um segundo ponto que eu vou colocar aqui, são 4 pontos, é o de distância. Aí eu acho que talvez faça algum sentido. O Maracanã é um estádio que foi planejado em volta dele. A cidade foi planejada em volta dele. Ele é um estádio que foi totalmente planejado para comportar 200 mil pessoas. Um tráfego de pessoas muito grande. Tem uma estação própria, uma estação com o nome dele, inclusive a Estação Maracanã, de trem e de metrô, é uma região central ali do Rio de Janeiro, avenidas largas em volta dele, ou seja, tem tudo ali, tem vários estacionamentos, vários bares, tem tanto avenidas e calçadas bem largas, é um local que não é de extrema periculosidade o bairro, então assim, o Maracanã ele foi todo projetado para ser um estádio fácil de se ir. Se você chega no Rio de Janeiro através da Ponte Rio-Niterói, através da Baixada Fluminense, se você chega do aeroporto, se você chega na rodoviária Novo Rio, por qualquer lado que você chega no Rio de Janeiro, você chega fácil no Maracanã. Se você não chega fácil no Maracanã, é porque você não chega fácil no Rio de Janeiro, deixando mais claro. Então, assim, coisas que o Engenhão não tem, é óbvio. O Maracanã talvez seja, no Brasil, um dos estádios mais fáceis de se chegar de qualquer ponto da cidade. Não tem um estádio que seja mais bem preparado do que o Maracanã. Se tiver, eu realmente não conheço. E com isso, a gente pode falar que realmente a distância e a locomoção até o Engenhão é um empecilho. Por exemplo, pra mim, né, eu que moro aqui pro lado de São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá pro lado de cá, tem que passar a ponte de Niterói, por exemplo, é muito fácil ir de carro pro Maracanã, facílimo. Pro Engenhão já é um trabalho maior. De locomoção também, até para ir de barcas, por exemplo. Se você sair das barcas ali, você pega o metrô na Estação Carioca, desce em frente ao Maracanã, acabou. Já para ir pro Engenhão, você tem que pegar até a Central troca pro trem, ir de trem, ônibus e etc. É tudo um pouco mais complicado porque ele é mais longe. E outra também é a periculosidade do Engenho de Dentro, é bem maior do que em relação à Tijuca. Então isso eu acho que influencia um pouco, a distância. Aí talvez influencie um pouquinho a falta de hábito. Porque a falta de hábito de percorrer longas distâncias, e sem contar também que jogos à noite, né? Jogos à noite são muito complicados para ir mais para longe. Então talvez isso justifique um pouco. Distância eu vou aceitar. Valor do ingresso. Esse daí para mim não tem desculpa, né? Os últimos jogos provam isso. Por exemplo, esse jogo entre Fluminense e Nacional, que será realizado no Engenhão, tem um valor muito mais baixo do que o Fluminense e Deportivo Cuenca, que foi no Maracanã na fase anterior. Na fase anterior a gente teve o ingresso do Leste Superior a R$20, beleza, esse ingresso baratinho, e teve o ingresso da Norte, da Sul e do estádio inteiro, né? Norte não vendeu, mas do estádio inteiro por R$50. Agora, dessa vez no Engenhão, o ingresso está custando R$40 e R$20. Acho que o de 20, no momento que você estiver vendo isso, já deve ter até esgotado. Ou seja, ingressos mais baratos. Na média aí, R$10 mais barato o ingresso. Ou seja, o valor do ingresso acho que é uma influência muito pouca, porque o ingresso mais barato no Engenhão dá menos público. Então acho que nesse ponto o valor do ingresso do Maracanã e do Engenhão não tem uma influência. Tem influência porque se fosse tudo a R$30, R$20, com certeza daria mais público. Mas em comparação de um com o outro, acho que não tem tanta diferença não influencia tanto. E por último, aí esse que eu acho o ponto primordial e o ponto central disso tudo. É porque o Engenhão não chama público. E o que chama público? Público. Parece confuso, mas não é não, vou explicar. Público chama público. Eu vou a um jogo no Maracanã contra o Deportivo Cuenca, eu tô animado. Eu sei que vai dar um bom público, eu sei que vai dar 36 mil, e aí quando anuncia aquela parcial de 20 mil ingressos, aí o cara, tem que comprar logo, porque senão vai acabar e vai ser uma festa maneira e vai ser no Maracanã. E esse jogo no Maracanã vai emendar. No Engenhão já nasce naquela assim, vai ser no Engenhão. Aí eu tenho que pegar o trem, tenho que passar, aí na volta é complicado. Já tem que lembrar de comprar o cartão do trem antes, porque senão na volta vai ficar muito cheio. Não dá para ir de carro também, tem que deixar o carro no estacionamento, do estacionamento eu pego o trem e etc. E aí, ó, só 10 mil vendido. Só 10 mil, não vai dar ninguém nesse jogo não. Eu vou guardar para ir no Fluminense Sport, que deve ser no Maracanã. Vou guardar para ir nesse, porque esse talvez dê um bom público, né? E eu não sei, então guardo para semifinal. Esse é o pensamento de muito torcedor. Esse é o pensamento do torcedor. Tanto que a gente fala, esses são os famosos modinhas. E sim, quem lota o Maracanã, quem lota o jogo do Fluminense, são os modinhas. São os modinhas, isso eu não tenho dúvida. É a pessoa que... E eu não crucifico não, porque toda torcida tem. E se os modinhas fossem em todos os jogos, eu tava felizão também, eles tirando selfie lá e a gente com 60 mil de média. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, público chama público.
Jogo com estádio cheio chama público para ir para lá também. Todo mundo quer estar lá, todo mundo quer ter isso na memória, quer estar naquele jogo especial e etc. Enfim, público chama público. Isso eu não tenho dúvidas de que o Engenhão ele nasce com uma expectativa de público menor, o que faz com que chame menos público. Isso, em parte, a gente tem que combater um pouco também, né? Se a gente combate o de que jogar no Engenhão é ruim, e eu gosto dessas pessoas que ficam falando que o Engenhão é o nosso salão de festas, etc., porque isso cria uma aura ali interessante. E outra, vale destacar aqui um pontinho antes de finalizar esse vídeo aqui, é que o Engenhão vai ficar disponível daqui a 10 anos, tá? O Botafogo assinou aquele contrato, eu tenho que rever isso, eu tô falando essa informação de cabeça aqui, mas o Botafogo assinou aquele contrato de Engenhão é nosso, e troca cadeira, e pinta, e faz isso não sei o quê, mas a licitação, o contrato lá da concessão do Botafogo, se eu não me engano, era de 20 anos, até 2028 no caso. 2028 já foi metade do tempo, ou seja, toma cuidado aí, Botafogo, porque pode vir um outro clube e tirar o Engenhão de você. Muito obrigado a todos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Estamos quase, ó, quando eu tô gravando esse vídeo tem 19.852 inscritos. Então pode ser que quando eu publicar já encerrou, mas se não tiver encerrado, olha aí, se tiver 20 mil inscritos, já encerrou. Mas se não tiver encerrado, comenta aí #Raistricolor para concorrer à camisa do Raiz Tricolor. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima.